Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, hagiografia, folclore, lendas urbanas e rurais e o que mais aparecer de sobrenatural para a gente contar. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a mártir Daniela Benetti, contando essas histórias incríveis para vocês. No episódio de hoje, vamos da Síria à Itália conhecer dois mártires católicos, um deles com um nome bastante peculiar, São Vítor e Santa Corona. Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha foda, atrasou os trabalhos. Venha comigo saber mais da história dessa santa que é, pasmem, protetora contra pandemias. Achei irônico. E se pá, acender uma velhinha para eles, que o dia dos dois é dia 14 de maio, logo na sequência da publicação desse episódio. Primeiro eu preciso dizer que a maior parte da pesquisa eu fiz em italiano, então eu não tenho como saber se Vittori, em italiano, seria traduzido como Vitor ou Vittorio. Eu usei Vitor porque eu vi alguns textos em português usando desse jeito. Então eu fui bem linda a fazer igual, tá? Mas existem 1000 São Vítores por aí, e esse é o que tá ligado à tal da Santa Corona, ok? Bem, os dois moravam na Síria no século II. Sim, 150 aninhos mais ou menos depois de Jesus, por aí. E, de fato, não é que eles fossem muito amigos. Eles acabaram se conhecendo justamente por conta da fé cristã em um momento bem ruim para o tal do Vítor. A corona entrou de gaiata mesmo. Rapaz, é mesmo? Olha, não sabia não. Venha, vamos contar para os outros. Pois Vítor era um soldado romano, como tantos outros que a gente conta aqui. Acho que tirando São Benedito, que era cozinheiro, todo outro santo homem que eu contei até aqui estava no exército. Vítor era um soldado romano na época de Marco Aurélio. Aí já vem a polêmica. Alguns dizem que ele é natural da região do Oriente Médio mesmo, enquanto outros afirmam que ele era um legionário de origem italiana, possivelmente das cidades de Otricoli ou de Feltre. Isso não vai ser muito importante para a história, então vamos dizer que ele tenha nascido na Síria. Continuando. Como todos sabem, os imperadores romanos realmente não gostavam que seus legionários se convertessem ao catolicismo. Eles queriam que toda a tropa seguisse pagã, cultuando os famosos deuses romanos. Não tão famosos porque é tudo meio roubado dos gregos, né? Mas abafa. Porém, depois do advento de Jesus Cristo, uma galera se converteu e não queria ficar escondendo isso. E esse foi o caso de Vítor. Ele era um legionário abertamente cristão, e isso começou a irritar os seus superiores. Aí vem uma coisa que sempre acontece com todo mártir. Chamam o bichinho de lado e dizem: amigo, por favor, dá uma renegada básica nessa sua fé cristã, senão vai pegar mal pra você. E o mártir que é mártir faz o quê? Obviamente, se nega a tal absurdo. Eu não entendi o que ele falou. E aí começa a treta. Um negando, o outro querendo que renegue, até os romanos perderem a paciência e começarem a apelar. Pois com Vítor também apelaram, e apelaram muito. No caso aqui, quem perdeu a paciência foi o prefeito da cidade, responsável pelo controle da fé alheia, chamado Sebastiano. Ele chamou seus capangas e basicamente eles estraçalharam o Vítor. Ele foi condenado à morte, ninguém sabe se foi exatamente no ano de 168 ou 171, mas ele passou antes da morte em si por todo tipo de tortura. Eita. E eu vou fazer uma lista das torturas que o São Vítor passou, tá? 1. Ele teve todas as articulações do seu corpo quebradas. 2. Ele foi jogado e deixado por 3 dias em uma fornalha. 3. Um feiticeiro colocou veneno poderosíssimo na sua comida, não uma, mas 2 vezes. 4. Óleo fervente foi derramado em sua boca e depois no corpo todo. 5. Ele foi colocado em uma estaca e seu corpo nu foi queimado com tochas. 6. Cal virgem misturada com vinagre foi colocada em sua boca. 7. Ele foi cegado com facas afiadas e seus olhos foram arrancados. 8. Ele foi suspendido pelo pé por 3 dias. 9. Ele foi esfolado vivo. E morreu nosso amigo? Mais que nada. Tá, eu vou dizer que eu considero essa história completamente absurda. Eles me perderam já no ponto 2, quando ele ficou numa fornalha por 3 dias. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Gente, 3 dias numa fornalha? Ok, né? Enfim, mas ele não morreu, segundo a história, com todas essas torturas. Aqui, no meio de toda essa tortura, é que aparece a nossa segunda personagem, a Santa Corona. Corona, que ainda não era santa ali, era uma jovem de apenas 16 anos, casada com um dos soldados que trabalhavam com o Vítor. Ela era cristã, porém ficou mantendo isso em segredo do povo por um bom tempo. No entanto, vendo o que estava acontecendo com o pobre do Vítor, ela achou que precisava agir. Então ela foi ao local de tortura, se ajoelhou e começou a rezar com toda a fé que seu coraçãozinho católico podia. E não só isso, ela começou a tentar animar o nosso Vitão enquanto ele passava por todas aquelas torturas. Corona lá rezando, dando uma animada, um aguenta Vitão. Ela acabou irritando o tal do Sebastiano.
que já tinha mandado matar o Vitor, né? E estava vendo que ele era bem difícil de matar, era praticamente imatável. E a mina ali, rezando e falando, vai, Vitão, segura mais. Daí, no meio dessa confusão toda, ela fala pro Vitor que ela teve uma visão e viu 2 coroas descendo do céu em direção a eles. Uma para ela e outra para ele. Para de ser doida! Ou seja, ela estava prevendo a sua morte. E daí muita gente acredita que o nome da santa, na verdade, não é Corona, era um outro nome, só que ela era uma santa anônima, e aí por causa dessa história da coroa, ela virou a Corona, que significa coroa. Há uma discussão, inclusive, se ela não chamava Estefânia, mas ela entrou para a história como Corona, Santa Corona. Coronavirus! Coronavirus! E o Vitor também há uma discussão se o nome dele era Vittorio, né? Era de Vitória, porque ele era também um santo anônimo. Então pode ser que não seja o nome, mas ela entrou para a história como Santa Corona, ficará como Santa Corona, ok? O Sebastiano, puto com a mina, né? Com a dona Corona, manda eles amarrarem ela a 2 árvores que estão envergadas até o chão. Aí eles basicamente soltaram as árvores e com a violência que elas voltaram à posição normal, a Corona foi partida ao meio. Gente, esse episódio é o puro suco da tortura. É absurdo, gente. Desculpa mãe, desculpa pai, desculpa tios. Basicamente, eles prenderam as 2 árvores meio uma na direção da outra e colocaram a mina no meio. Aí eles soltaram e a árvore deu aquela ricocheteada, entendeu? Devia ser uma árvore não muito dura, do tronco, né? Depois de muito cansarem de torturar o Vitor, eles resolveram o decapitar. E aí eles foram considerados mártires da Igreja Católica e depois de um tempo canonizados. Vale dizer que todo mundo que morreu nesses primeiros 2 séculos de catolicismo, mas antes de estabelecerem os ritos posteriores de canonização, viraram esses santos mártires meio imediatamente. Então, todo cristão católico que foi perseguido e morto acabou virando santo. Desde que sua história tivesse registrada, né? Os restos mortais de Corona e Vitor estão juntos na cidade de Anzio, mas existem relíquias de Santa Corona também em Aachen, que teriam sido levados pelo rei Otto III em 997 e guardados em um túmulo debaixo do piso da catedral. Aí eu vi declarações que o crânio de São Vitor está em Praga, na Tchequia. E outras cidades afirmam que o corpo dele está lá. E aí depois teve cidades que têm relíquias também, um braço, uma mão, então tá meio espalhado. Porém, pelo que eu pude entender, na cidade de Anzio, arqueólogos chegaram a pesquisar os corpos e descobriram que eram efetivamente de um homem e de uma mulher que moravam na Síria no século II. Por causa dos esporos de fungo que acharam no corpo e pólen e tal. E então um ponto para que estejam na cidade de Anzio. Do fato dela ser padroeira das pandemias, não se sabe ao certo onde surgiu. Ela a princípio foi ligada aos jogos de sorte, ou de azar no caso, como loteria e outros jogos de azar. Mas depois, com o tempo, acabou também virando protetora das pandemias, o que é bem irônico se a gente pensar em 2020 pra cá, né? Mira que irônica es la vida. Vale dizer que no Brasil tem uma igreja de Santa Corona em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mas ela não é uma santa tão popular no Brasil. E essa foi a história de São Vítor e Santa Corona, 2 mártires que passaram por péssimos momentos para afirmarem sua fé. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais desse tipo de lista de torturas, procure tratamento. Agora, se você quiser só ouvir mais histórias de mitologia e folclore, e quem sabe tem uns temas interessantes para compartilhar, pode escrever para o e-mail contato@euedeuses.com.br ou mandar uma mensagem para a gente no Facebook, no Instagram, ou ainda deixar um comentário em algum vídeo nosso no YouTube. Por fim, a gente aconselha todo mundo a exorcizar a ignorância do próprio corpo. E só tem um jeito de fazer isso: vai ler os livros. Tenha uma boa semana e tchau, tchau!